Nessa aula eu vou te ensinar a estruturar uma reunião se o seu colaborador não anota nada, não entende o que você falou e você não tem resultado no final da reunião, você precisa muito estar nessa aula, meu caro. Fala pessoal, muito bem-vindo a Fechou. Aqui a gente junta empreendedores IA e gestão empresarial numa coisa só. Pessoal, então aqui a gente vai falar sobre dois tipos de reunião, tá? Vou passar para vocês. Primeiro, uma reunião de 40 minutos a 1 hora, é uma reunião mais estrutural. Nessa reunião, a gente vai estar falando sobre estratégia, metas, problemas maiores e decisões importantes que vão ser tomadas dentro da empresa, onde todo mundo precisa estar alinhado. E a segunda reunião, que é uma reunião semanal de 20 minutos. Essa reunião semanal de 20 minutos, ela trata de outros temas, como, por exemplo, equipe, motivação, como que a gente está na semana, como que vai ser, como foi a semana anterior, como que vai ser essa semana, as metas da semana, e como que vai ser as metas da próxima semana. E a gente define algumas coisas também, como, por exemplo, novidade, integração de novos colaboradores, ou algo que seja mais pontual e mais rápido na operação. Então agora anota aí que eu vou te falar as 3 coisas principais para você começar a estruturar uma reunião dentro da sua empresa. Primeira coisa, local. Você precisa ter um local muito bem definido. Empreendedores normalmente chamam a sua equipe de última hora. E a gente precisa de um prazo para a equipe entender, para todo mundo estar alinhado no dia. Então, local, horário e pauta muito bem definida. A pauta totalmente, como eu falei, traçada, o objetivo da empresa. E não pode deixar fugir do assunto principal, tá? Para a gente ter um objetivo claro e todo mundo esteja alinhado. Quando se trata de reuniões maiores, de 40 minutos a 1 hora, a gente começa a falar de assuntos mais robustos, que a equipe inteira precisa estar alinhada para aquele único objetivo, tá? É um objetivo maior. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre estratégia. A mudança de estratégia para a gente bater uma meta, a mudança de estratégia para a gente trazer um novo cliente, a mudança de estratégia ou a melhoria na estratégia para a gente aumentar o LTV, o tempo do nosso cliente dentro da empresa. Enfim, isso são decisões robustas que a gente precisa tomar. A equipe inteira precisa estar alinhada, que é como se fosse um barco, né? O barco ele vai navegando. Quando o capitão fala que a gente precisa mudar a direção, o barco ele não vira de uma vez. Né? A gente tem as velas, tem quem mexe ali no manche, e aí o navio ele vai mudando aos poucos a direção. Principalmente se a sua equipe é uma equipe muito grande. Quanto maior a equipe, mais dificuldade você tem para mudar a direção. Tá? Então isso é muito importante. Nessa reunião você trataria sobre estratégia, por exemplo. Um outro ponto importante que eu falei aqui sobre metas. Metas são coisas que a gente precisa mensalmente estar falando com a equipe. Por quê? Se a gente não fala mensalmente, ou às vezes até semanalmente com a nossa equipe, muito menos a gente vai conseguir chegar próximo da nossa meta global, que é anualmente. Então a gente fala de uma meta anual, porque a gente mensura que a empresa ela cresça naquela meta anual, e depois a gente vem fracionando durante meses, depois semanas, e a gente vai tendo alguns indicadores para saber se a gente está batendo aquela meta. Problemas maiores, decisões importantes também vêm junto com essa reunião de 40 minutos a 1 hora, tá? Problemas maiores que eu falo assim, exemplo, vou mudar uma liderança de um time, vou mudar um CEO, vou mudar um CFO, um cliente nosso muito importante nos deixou, como que eu faço, o que aconteceu, né? Isso são decisões importantes que às vezes você tem que mexer num operacional todo para você conseguir saber o que aconteceu, porque você pode estar perdendo uma clientela, um problema no caixa, enfim. E aí a gente vai falar agora da reunião menor, a reunião de alinhamento, tá? Agora a gente vai ter uma reunião semanal. A reunião semanal é uma reunião mais rápida, é uma reunião de 20 minutos só, onde a gente fala da semana anterior, da semana atual, e a gente vai falar da outra semana, da semana seguinte. E aí a gente vai separar em 5 minutos cada uma desses assuntos. Então, por exemplo, eu tenho 5 minutos, primeiros minutos falando da equipe. Então, 5 minutos. Você vai falar sobre motivação, postura e cultura. Depois, os próximos 5 minutos, você vai falar sobre a semana anterior, o que ocorreu na semana anterior e o que precisa ser melhorado na semana. A semana atual, a gente vai falar sobre metas, foco e prioridade, ou seja, o que a gente não bateu de meta na semana passada que eu vou ter que ter de meta nessa semana, ou o que eu vou acumular para a semana que vem, para saber também através de indicadores que eu vou te mostrar no sistema, como que você vai poder acompanhar a sua equipe. E 5 minutos a gente vai falar sobre o futuro da empresa, ou seja, a visão de crescimento e oportunidades. Então ali a gente pode ter visão de crescimento e expansão de uma loja, ou oportunidades em cargos internos, ou um treinamento, uma especialização, algo do tipo. Então são 20 minutos que você vai falar sobre a equipe, depois você vai falar sobre a semana anterior, sobre a semana atual e sobre o futuro da empresa da semana seguinte. E assim a gente consegue manter o alinhamento apenas 20 minutos. E lembrando que a gente não faz esse tipo de reunião, por exemplo, uma reunião de 1 hora, 40 minutos,
todo dia, toda semana, tá? É menos. A gente tem uma reunião de alinhamento semanal de 20 minutos apenas, que você consegue definir ali junto com a sua equipe, ou você pode até pegar pessoas individualmente para conversar, isso também funciona muito bem. E a reunião mais robusta, onde a gente vai falar sobre estratégia, estrutura, metas, a gente vai falar sobre o ano, você pode fazer uma vez no mês. Agora, a parte mais importante para que tudo isso funcione, você precisa, no final da reunião, fazer um relatório. Nesse relatório vai estar o seguinte: a gente vai fazer um resumo final simples das decisões tomadas ali pelo grupo, tá? Com data, horário, responsáveis pelo que foi dito ali. Então, imagina, eu defini uma escala de limpeza dentro da minha loja, tá? Então, quem são os responsáveis pela escala de limpeza? Quem são os responsáveis por fazer aquilo lá funcionar? Porque a partir dali, você deu a informação, colocou um responsável e esse responsável ele vai ter que responder lá na frente sobre essa responsabilidade. A maioria das empresas, os empreendedores, eles chamam para uma reunião de 1 hora, a gente fala, e depois você não consegue, o colaborador ele não consegue absorver tudo, no final da reunião ele já esqueceu tudo que foi dito lá no começo da reunião, e a gente não põe responsáveis para cada função, e não coloca responsáveis para a gente conseguir, daquele assunto, ter um responsável para a gente saber que a gente vai cobrar aquele cara, caso não tenha batido uma meta, ou feito a função que foi imposta a ele. E agora, do mesmo jeito que a gente pautou lá no começo, com todos os assuntos, agora a gente tem embaixo o resumo dos assuntos que foram decididos junto com a equipe. E aí, cada pessoa vai ficar responsável pelo seu setor ou pelo seu afazer. E depois, daqui uma semana, pode ser até na reunião de alinhamento, que é de 20 minutos, você pode ir lá e cobrar a pessoa para saber se está dando andamento naquilo lá ou não. Tá? Dessa forma, você vai conseguir ter uma equipe mais alinhada, além do que você vai conseguir mensurar se você está caminhando para frente, se realmente a sua equipe não está procrastinando. Agora, vamos lá para o sistema do Fechou, que eu vou mostrar para vocês como que alguns indicadores podem ajudar muito a gente, principalmente no sentido de metas, e saber se os nossos colaboradores eles estão acima ou abaixo das metas, se eles estão performando ou não. Aqui na aba em metas, nós temos alguns insights já, onde, metas atingidas, o colaborador em destaque e a atenção necessária para alguns colaboradores que estão num ritmo abaixo da meta. Depois a gente tem a nossa meta global, a nossa meta que foi realizada, as nossas metas que já foram atingidas, o progresso médio de como está sendo as nossas metas, nossa meta global em relação às nossas vendas, um gráfico sobre o que foi realizado já e o que são as metas, tá? E uma evolução mensal para a gente saber se a gente está performando bem ou não. Ou seja, se dos meses passados para o mês atual, se a gente está tendo crescimento ou não. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por mais uma aula. Espero ter ajudado vocês com a sua equipe, com a sua reunião. Deixe aqui nos comentários, me fala se deu certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma aula. Vai vir muito mais aulas aqui. E para você que ficou até o final da aula, eu vou dar um presente para você. Quem comentar aqui embaixo, eu vou estar enviando, comenta eu vou estar enviando um e-book especialmente para você sobre gestão empresarial, tá bom? Gratuitamente. Tamo junto, valeu. Espero vocês na próxima aula, fechou? Tchau, tchau.